Vocês pediram e muito, e eu resolvi praticamente trazer algumas curiosidades sobre o Trek, que é praticamente um personagem que muita gente gosta, seja pelo seu design ou seja pelo seu humor, que não é nada bacana, né? E também pelo fato dele ser praticamente um palhaço assassino, podemos dizer, que faz com que muita gente goste dele. Então eu resolvi finalmente trazer algumas curiosidades sobre esse personagem. E bom, praticamente a primeira, né, é que o básico, o Trek não surgiu no Friday Night. Ele na realidade vem de uma animação muito antiga que ficou muito popular na Newgrounds, chamado Madness Combat, né? Que era uma animação, né, no caso uma série, né, que teve aproximadamente uns 10, 15 episódios, né, que tinha praticamente um personagem que era uma espécie de matador, né, que matava todo mundo lá na cidade de Nevada. E é válido lembrar que normalmente essas regiões, né, são regiões que ocorrem muitos crimes, e muitos desses animadores acabam fazendo meio que paródias referente aos seus estados, né, e tal. E bom, praticamente ele lutava com todo mundo, matava todo mundo, e ele enfrentava uma espécie de entidade, né, que tinha uma auréola na cabeça que eu nunca entendi. Praticamente, né, durante essas animações surgiu o Trek, né, como praticamente um palhaço zumbi, né, na história. Ele em si, na história, não era tão significante, né, e é um fator bem triste, mas quando ele veio para o universo do Friday Night ele ficou marcante, né, ele teve um contraste melhor, foi mais animado. E ficou melhor, de fato, né? Ele teve praticamente a atenção que ele deveria ter desde o início e desde a série, né? Ou seja, demorou mais de 5 anos para isso se acontecer. A próxima curiosidade é praticamente que assim como o Tankman e o Pico, o Trek também foi um personagem que ficou bem famoso na Newgrounds, né? Como eu disse, né? Praticamente ele não ficou famoso no próprio jogo, mas, né? Com o decorrer, com as animações, com alguns acontecimentos, ele foi se destacando, principalmente por uma musiquinha lá, que é a musiquinha que se tornou tema do mod dele, praticamente, né? E isso praticamente marcou ele, né? Inclusive é válido lembrar, né, que o próprio protagonista do Madness Combat, né, já foi indicado e pode vir em uma próxima atualização como um mod oficial, como um personagem oficial do Friday Night, né? E inclusive talvez tenha algum vínculo, né, com esse Trek, né? Porque, veja bem, como eu tinha dito no vídeo anterior, praticamente Tankman passa em Nevada, né? Praticamente é um quartel que fica em Nevada. Então é bem provável que o Trek e esse outro também tenham influência disso. Ou seja, depois de praticamente o Boyfriend enfrentar o Tankman, é possível que alguma coisa ocorra, que aconteça um apocalipse por lá e praticamente tenha que enfrentar aquele personagem. Tipo, as possibilidades são infinitas. É válido lembrar que na fila tem a Cassidy Girl, né? E praticamente esse protagonista que eu sinceramente não sei pronunciar o nome dele, né? É provável que aconteça, é provável que não, mas fica aí como uma curiosidade. Ele não ficou famoso lá, ficou famoso no Friday e também por dentro da comunidade da Newgrounds. E principalmente que tem essa espécie de vínculo, né, entre tudo isso. Podemos até dizer que todas as coisas que ficam famosas na Newgrounds tem sempre um envolvimento geral, tem sempre uma união de todos, né? Eu acho até um bagulho interessante, né, nessa comunidade. Bom, certamente se você já viu o Trek, praticamente você se perguntou o que significa o nome dele, né? E o nome, até porque o nome dele é bem curioso, né, bem peculiar. Praticamente, né, o nome dele é Trek, né? Porém, em inglês nós temos uma palavra trick, que significa praticamente trapaça, enganação ou palhaçada, né? Pode ser usada para truque, né? Daí praticamente eles foram lá e fizeram um trocadilho com essa palavra, né? Botando Trek, botando um Y que potencializa o efeito, assim fazendo com que o nome dele fique algo como um trapaceiro, né? E isso fez um contexto, porque tem tudo a ver com a trama da história, até porque ele fica praticamente a partida toda trapaceando, podemos dizer, né? Tanto que no final ele praticamente não é derrotado, e era para ele ser, até porque teoricamente se ele perdeu, ele teoricamente teria que ser derrotado, mas não é o que ocorre com ele. Ele praticamente fica o tempo todo trapaceando, o tempo todo voltando, e praticamente não podemos nem dizer se ele foi em si derrotado. E a próxima também é que muita gente não entendeu o que aconteceu no final, né? Como ele em si foi derrotado, né? Bom, logo depois que ele praticamente foi engolido e absorvido, né? Ele acabou ficando com uma auréola na cabeça, e para muita gente isso não fez sentido, mas existe sim uma explicação. A explicação está no nome da música dele, que é Expurgation, que praticamente significa expurgo na língua portuguesa. Expurgo nada mais seria do que a separação do bem e do mal, do joio e do trigo. Isso aqui tem muito traço bíblico, até porque essa franquia, né, eles da Madness mexe muito com isso, né? E praticamente o que ocorreu no final foi praticamente que o Trek acabou meio que sendo aprisionado no inferno, né? E é por isso que a Girlfriend aparece justamente amarrada, né?
e o boyfriend está lutando para tentar tirar ela de lá. Então esse é o sentido da luta, né? Então eu espero que essa curiosidade aqui explique mais ou menos o que ocorre, né? Porque realmente é confusa aquela final. E a próxima curiosidade é praticamente uma até que bem engraçada, mas praticamente se você é brasileiro, que é evidente, né? Você praticamente consegue ouvir alguns palavrões durante, né, o decorrer das músicas, né, do track. E não só brasileiro, alguns hispânicos relataram também, conseguiram ouvir algumas coisas, né? Mas praticamente é isso, é uma curiosidade que praticamente ocorre muito durante a música dele. Então praticamente o vídeo é esse, me digam o que vocês acharam, porque muita gente pediu sobre o track, né? E praticamente dá uma parte 2, porque tem muita coisa sobre ele. Me digam qual é o próximo que eu posso trazer, mas então é isso galera, obrigado por tudo e fiquem com Deus.